Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é a jornalista com especialização em comunicação social e mestrado em ciências da linguagem pela Unisul. Há mais de 20 anos leciona no curso de graduação em comunicação social, a habilitação em jornalismo da Unisul, uma das suas grandes paixões. Ela tem 3 livros publicados, entre eles Unisul, Força e Alma da Comunidade, que resgata a história da nossa universidade e fala da importância das instituições comunitárias de ensino superior para o fortalecimento do processo de desenvolvimento social e econômico diversificado. Estou falando da professora e jornalista Darlete Cardoso. Tudo bom, Darlete? Como é que vai? Vou bem, você? Tudo bom. É um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa e poder contar um pouquinho então da sua trajetória jornalística, que já faz um tempo, né, Darlete? Que bom, né? Algum tempo, muito bom. Ô, Darlete, você então começou os seus estudos universitários, então, em 74, mas você teve que lutar para começar a estudar. Ai, conta pra gente, que eu acho essa história bem interessante, mesmo porque a gente está falando de mulheres, né? Uhum. Bom, em 74 eu fiz o vestibular, né? E em 75 comecei a faculdade, mas não de jornalismo, de administração, que era o que tinha aqui na Unisul, na época que era a FESC antigamente, né? E o meu pai era do estilo conservador, filha e mulher não precisava estudar. Então... Tu era filha única, não? Não, eu sou a segunda de 4. Mulheres? Não. 2 mulheres, tem uma mais velha, mas a outra não se interessava tanto assim por estudar, né? Apesar de ser bastante inteligente. Assim, é uma pena, né? E ela já faleceu. Então eu fui estudar administração, que era o que tinha. Até o meu pai era comerciante, tinha vidraçaria, então assim, também para agradar ele, né, para ele ficar mais maleável, para não brigar tanto comigo, porque ele não gostou muito, assim, ele achava que não precisava, né? Então foi a primeira vez que eu desobedeci o meu pai, porque eu era uma filha bem obediente. Mas você, na verdade, quis trilhar o seu caminho e isso. Anos mais tarde, assim, quando ele viu que assim, a minha trajetória tinha sido, né? Ele reconheceu, pediu desculpas. Que bom, né? Ele faleceu cedo, mas ele teve essa oportunidade de reconhecer, né? O Darlete, mas se não são mulheres assim, que abrem o seu próprio caminho, né? E dá exemplo para outras mulheres, a gente não... Exatamente. Não sai do a história patamar, é cheia, né? Porque as mulheres sempre elas tiveram mais dificuldade, né? Tem até hoje que lutar muito mais para mostrar a sua capacidade, né? Para conseguir o seu espaço. Isso, porque a capacidade da mulher na nossa cultura ocidental, nessa cultura mais conservadora e machista, a capacidade dela é dentro de casa, né? Cozinhando, lavando, cuidando de filhos. Hoje está modificando um pouco, mas a gente vem de uma história longa, muito, né? No século XIX a mulher era criada para casar. Isso, exatamente. Né? O pai era quem tinha a sua posse, autoridade, né? Autoridade, e depois que ela casava... Depois passa para o marido. A posse era do marido, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está evoluindo, não sei se é a passos largos, mas eu acho que a cada dia, com exemplos como o seu... Eu não sou uma pessoa rebelde, assim, eu nunca fui uma pessoa rebelde, mas nesse sentido eu fui. Tanto em relação ao meu pai, né, a educação da minha familiar, quanto depois que eu casei, porque meu marido também meu ex-marido, né, sempre pedia para eu parar de trabalhar. E eu que interessante, né? Porque o pai até a gente imagina, porque é uma pessoa mais velha e tal. Agora o marido, e até hoje tem, né, até hoje tem. O meu ex-marido que querem frear, né, a mulher. Tinha na época isso, né, mais de 30 anos atrás. E eu tinha que, sabe... tentar persuadi-lo, não, mas meu dinheiro também ajuda e tal, sabe? Para que você pudesse realizar. Pela vontade dele, eu ficaria cuidando dos filhos em casa. Só que isso nunca foi o meu objetivo de vida, minha expectativa de vida nunca foi nesse sentido, né? Entendi. Eu gosto da minha casa, gosto de cuidar da casa, adorei... Também. Criar os filhos também. Isso, adorei criar os meus filhos, acho que criei bem, sabe? Mas eu tenho um sonho, um projeto de vida maior do que esse, né? Sim. Que bom. E o jornalismo, quando é que surgiu na sua vida? O jornalismo surgiu na época que eu comecei a estudar na faculdade, que aí eu tinha essa aptidão para escrever, e o seu Bartolomeu Menezes, na época, ele tinha um jornal chamado Tribuna Sulina, na época da imprensa de tipos móveis, tá, Renata? Sim.
Tudo bem. O jornal ainda era feito em composição, lá, letrinha por letrinha. História jornalística, né? Então ele me convidou para fazer uma coluna. E eu disse, puxa, é a minha oportunidade, né? Então eu fui fazer. Isso bem antes de fazer a faculdade de Eu jornalismo. estava no primeiro ano. Da faculdade? Não, de administração. De administração, tu. Foi lá em 75 Nossa. eu entrei, em 76 eu comecei no jornalismo. Nossa, muito cedo. Faz muito cedo, muito tempo. E aí, de lá você seguiu? E daí eu gostei de escrever, gostei de ver, apesar de hoje eu olhar, eu tenho uns jornais antigos daquela época guardados, eu olho assim com receio, né? Mas eu gostei disso e se transformou realmente no meu projeto de vida, né? E desde então você trabalha com jornalismo? Desde a então, administração ficou. Não, eu até fiz. Eu já lado. tive uma loja naquela época, eu estava ainda terminando a faculdade, eu tive uma loja tentando, né, entrar nesse meio da administração, mas não era minha praia, não. Aí eu sempre continuei, fiz programa de rádio, tudo, até casar, né? Sim. E aí quando eu casei, aliás, antes de casar, eu fui trabalhar na área de comunicação da ICC, lá em Imbituba. Em Imbituba, sim. A ICC estava no auge, assim, né? E precisavam de uma área de comunicação e tinha pouca gente que escrevia, que sabia escrever e sabia lidar com a imprensa. Então eles me chamaram, foi um bom emprego, trabalhei lá. E você se mudou para lá? Me mudei para lá e lá eu continuei morando depois de casada. Ô Darlete, e aí então isso faz o quê? Meu Deus, Darlete do céu. Muito tempo. Eu comecei a trabalhar na ICC em 80. Em 81 eu fui morar em Imbituba quando eu casei. O Darlete, então são mais de 30 anos. Não, são 40 e poucos. 40 e poucos anos de vida jornalística. 40 e poucos. Você faz parte de uma história de jornalismo, né? Apesar de que durante esse tempo que eu morei em Imbituba, eu atuei mais em comunicação empresarial. Tá. Né? Que é uma vertente do jornalismo. Que é uma vertente, que hoje é uma área assim, bastante procurada, né, pelos profissionais de jornalismo e comunicação, enfim. Mudou bastante, né, Renato? Assim, a minha primeira incursão aí na imprensa era, né, não tinha impressão nem offset, né, quanto mais digital. Então, máquina de escrever. Máquina de escrever, eu peguei máquina de escrever também na universidade, na Federal. Eu tenho lá em casa a máquina de escrever que era do meu pai, que foi a máquina que eu aprendi a datilografar. Eu tenho ela. Eu me lembro até hoje quando eu ganhei uma máquina elétrica de escrever. Gente, eu me achei o poder. Mas era, né? Quando a gente ia trabalhar numa máquina elétrica, era, nossa, tô por cima, né? Top do top. Top do top. Então, eu falo para os meus alunos que assim, olha, eu não vou nem dizer a minha idade, mas eu quase trabalhei com Gutenberg. Porque eu comecei na imprensa quando era ainda composto, né? Letrinha, palavrinha por palavrinha. Aquela composição, né? Isso, né? Aí depois eu estava ainda trabalhando com o seu Ney, veio a modernidade, que era a impressão offset, né? Olha só. Então, loucura, mas como, meu Deus, então aquilo que a gente escrevia na lauda já ia direto ser impresso, né? Então já era uma evolução muito grande. Nossa, foi um uau, né? Não, acho que nesses últimos 30 anos, na questão tecnológica nem se fala, mas na questão jornalística mesmo, assim, então, a mudança da questão da informação, né, Darlete? Imagina, agora com a assim, internet... hoje é tudo em tempo real, né, Renata? Mas naquela época, assim, no tempo do telex, que os jornalistas que não trabalhavam na redação, né, local do jornal, trabalhavam como correspondentes, eles tinham que mandar a matéria por telex, pelo telefone e tal, foto via satélite, não sei das quantas, tinha toda uma parafernália e um tempo demorado para a notícia chegar, né? Hoje tu faz assim e aí você está ali. Darlete, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta falando mais jornalismo, falando dos seus livros. Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já.